Olá, estamos de volta com mais um programa Pode Realizar, o nosso podcast de toda quinta-feira. E hoje a nossa convidada é a pré-candidata a deputada federal, Sandra Rosado, que Mossoró conhece, o país inteiro conhece, foi vereadora, foi vice-prefeita, foi deputada estadual, foi deputada federal e agora concorre novamente a uma vaga na Câmara Federal. A minha primeira pergunta à deputada, antes de quer dizer, dando boas-vindas já, são duas em uma. Eu sei que a senhora vem de uma família política que corre o sangue político nas suas veias, né, de pai e de outros familiares, mas existe de uns anos para cá uma tentativa de algumas pessoas de tentar encobrir a história de Mossoró, na qual a sua família foi protagonista por muito tempo e ainda é. Né? Eu queria que a senhora fizesse uma reflexão sobre isso. Inicialmente, saber se naturalmente nasceu Sandra Rosado política, né? Como foi que a senhora nasceu dentro dessa da família política, naturalmente foi candidata, ou foi, não, Sandra, vá, você é um bom nome, né? Ou foi, não, eu quero ser candidata. E depois a reflexão sobre a história de Mossoró, que está se desenhando agora. Bom, eu quero, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a vocês que estão realizando aqui o Pode Realizar, não é? E que, graças a Deus, olha também para a questão e foca principalmente nas mulheres, não é? Que tem uma atividade assim maior. Eu quero dizer, a respeito da sua primeira pergunta, realmente é surpreendente que pessoas que até de pouca idade procure tentar macular toda uma história que a cidade tem. E quero lhe dizer que nem conseguiram, nem estão conseguindo, nem conseguirão apagar essa história. Essa história que Mossoró é uma cidade da liberdade, não é um termo que se criou hoje, não. Foi criado pela própria conduta do povo, que teve sempre esse espírito. E isso sempre foi muito respeitado. Na verdade, eu pertenço a uma família que me orgulho de pertencer, a família Rosado. Né? Tenho esse orgulho, não é um orgulho de vaidade, Sim. É até de responsabilidade de ser Rosado. Sim. Né? Então, é uma história que começa lá atrás, com o velho Jerônimo Rosado, que lutou muito para ter uma vida realmente digna. Era um homem à frente do seu tempo. Pouca gente sabe de toda a trajetória do velho Jerônimo Rosado, desde acender os lampiões no Rio de Janeiro para poder ter recurso para estudar, até chegar na nossa cidade. E ele aqui chegando, construiu com Mamãe Isaura, como nós chamamos e chamávamos, sim, os outros todos, que antecederam a minha história também. Eles formaram um casal que tiveram 21 filhos, né? Todos foram direcionados para alguma atividade, estudaram. O velho Rosado foi o primeiro homem que colocou as filhas, mulheres, para trabalhar no comércio de Mossoró. Elas eram balconistas da antiga farmácia Rosado, que existia aqui, e ele soube muito bem educar os filhos dele para produzirem em vários setores, no industrial, como profissionais liberais, como políticos, né? E essa também ao longo da história, né, para que Mossoró tivesse tudo isso. Né? Foi de Ser Rosado, por exemplo, que como governador perdeu a vida fazendo o quê? Buscando recursos para o Rio Grande do Norte, era governador, para trazer água, para estudar as formas mais variadas da época. Foi Ivan Rosado que lutou sempre em defesa da universidade.
Foi Ivantan, que lutou também pela UFESA, a antiga Exam, foi de Zuí. Então, todos os outros, inclusive as mulheres da família Rosado, em qualquer profissão ou em qualquer atividade, quer tenham tido a oportunidade de estudar, de se formar, quer tenham sido donas de casa, chefes de família, todas as pessoas que compõem a nossa família ajudaram a construir a história de Mossoró. Então, é um fato que nós temos que, na área médica, por exemplo, quantos Rosados e quantas Rosados existem servindo ao povo na área da saúde? É uma família grande, né? Muito grande, construída por pessoas simples, pessoas que tiveram a maior oportunidade de vencer na vida. Eu queria falar sobre isso. Pois é. Ele interrompendo um pouco. Muita gente acha que foi fácil, né? Que diz assim, foi difícil diz assim, exatamente. Se abdicou de muita coisa, né? A família Rosada, porque é uma família rica, porque isso, mas a família é enorme, existe família de todos os países, existem pessoas de todos os padrões e que trabalham para chegar onde chegaram. Mas nós somos muito mais de classe média do que alguns que são ricos da família, porque em outras atividades. Na política, eu digo uma coisa, nós empobrecemos financeiramente. Né? Alguns entraram na política com uma qualidade de vida bem melhor do que depois que exercitaram a participação na política. Então, é uma família que é mesclada de pessoas de várias atividades, muito especialmente da política, realmente nós nos destacamos nisso, mas também existem pessoas que vivem em sacrifício e lutam como qualquer pessoa. Nós não somos uma família diferente das outras todas. Sim. E é importante... Mas temos uma responsabilidade que nos foi deixada, né, pelos nossos antepassados. Sim. Eu acho interessante, há um certo dia alguém estava conversando comigo sobre isso e falando, é porque faz da política profissão. Aí eu disse assim... Você era um advogado. Você é advogado. Seu pai era advogado. Você se inspirou nele, né? Sua mãe é médica. Você poderia ter se inspirado nela. Por que uma pessoa que é política não pode ter se inspirado num pai, ou num avô, ou num tio que foi político? Exatamente. E outra coisa, eu, pelo menos, a minha linha é muito da política. Meu pai foi um dos maiores líderes que essa cidade teve. Certamente, quando ele começou na política, ele tinha muitos recursos, mas meu pai terminou a vida pública dele um homem pobre. Nós não tivemos assim, tiveram herança, por isso estão continuando. Nós tivemos a herança da inspiração dele de lutar pelo povo, mas financeiramente minha mãe terminou a vida dela também como aposentada e pensionista. Né, do que meu pai exerceu de atividades, ele deixou uma previdência que ela viveu razoavelmente bem, mas não como uma pessoa rica. Né? Então, nós tivemos muitos sacrifícios na vida. Né? Nós, quando entramos, a minha linha assim, quando Laíra entrou na política, nós tínhamos uma vida bem mais confortável. Né? Nós sempre trabalhamos, né? Laíra sempre foi um médico que teve uma atuação muito forte e nós tivemos a vida política não como profissão, mas nós tivemos como atividade que pudéssemos fazer dela a transformação para o melhor da vida das pessoas. Aliás, pessoal, Sandra é bacharel em Direito e assistente social também e estudante de Teologia, tanto ela como Laíra. Essa semana a gente entrevistou uma professora lá da Faculdade Católica. Foi? E ela disse que achava lindo vocês lá. Exatamente. Nós sempre... Laíra sempre foi um homem muito estudioso, né? Laíra lê muito. Laíra, apesar da timidez dele, ele é um intelectual raro. Ele é um homem extremamente preparado, sempre gostou muito de estudar. E depois nós descobrimos que estudar era uma coisa muito prazerosa, né? A nossa primeira profissão, a dele, foi de médico, a minha de assistente social. E depois eu resolvi fazer direito. Eu fiz direito antes de Laíra, depois ele fez também direito. E de um certo tempo para cá,
nós começamos a refletir que precisávamos ter alguma coisa até que nos desse, assim, vamos dizer, o espírito de descobrir muitas outras coisas. Sim. E nós chegamos à conclusão que o curso de teologia era um curso muito interessante, que nós teríamos, assim, o amplo conhecimento do que eu sou católica, Laíre também é um bom cristão, e precisamos aprofundar muito esses nossos conhecimentos. E eu me sinto muito jovem quando eu chego à faculdade. Maravilhoso. Eu tenho colegas maravilhosos, É bom demais. né? Eu chamo meus colegas de os meus padres, meus colegas padres, né? Que são os seminaristas, Sim. na grande maioria, e adoro eles, porque eles têm uma capacidade muito grande, eles são muito estudiosos, os professores também são muito bons, e eu fico sempre me alimentando daquela juventude, daquele espírito de conhecimento que eles têm. Então é muito bom. Afinal, o conhecimento liberta. É muito bom mesmo. Afinal, o conhecimento liberta. Ontem eu fiz uma live com uma jornalista da Paraíba e a gente falava sobre política, sobre mulher na política, e a gente falava da importância, especialmente dessa educação em casa, desses espaços que a gente está usando, de você conversar com sua família, com seu vizinho, com todo mundo sobre a importância da política e não da politicagem. Exato. Da política, né? De fazer política. Acho que a gente faz em casa. Às vezes a gente negocia com os nossos irmãos, né? As melhorias. A política cabe em todo lugar. Cabe. Em todo lugar. Exatamente. Né? Você pode ser um grande empresário, se você não for um bom político, eu acho que você não tem um sucesso. Agora, existe a diferença das políticas, não é? Exatamente. É exatamente isso, mas você precisa. Eu digo, às vezes eu brinco com alguns amigos, quando eles vendem muito bem, eu digo, você é um bom político. Eles dizem, não, eu não gosto de político. Gosta sim, você é um bom político, você sabe vender, não é o que você produz, o que você tem. É como o político. O bom político é aquele que realmente tem uma boa produção em favor do povo. Exatamente. Né? Então, é importante a política. Eu tava, a senhora falando aí, eu estava me lembrando de uma pessoa que uma vez, um amigo, falou para mim, quando a gente antes tinha muito aquela questão do político ser aqui, uma entidade, né? Hoje o político está muito próximo, e a rede social, apesar de ter muitas coisas ruins, fake news, tem muita coisa boa porque aproxima, né? E aí um amigo meu disse que viu um vídeo da senhora e de Larissa falando de bolo. Aí ele olhou para mim e disse assim, Sandra Rosado faz bolo? Aí eu disse, bom, tem uns bolos. Eu disse, faz. E bom, porque eu nunca esqueço daqueles bolos que quando a gente viajava, a senhora, ela bota o bolo para assar, o bolo que tá lá, né, para assar e fica uma delícia. Eu nunca consegui fazer aquele bolo, deputada. Porque lá em casa só sou eu e mãe, aí um bolo demora muito. Mas eu aproveito depois tudo. Aí fica delicioso. Nunca consegui fazer aquele porque bolo. O bolo bom é o bolo do dia ou até do dia seguinte. Exatamente. Aí quando já vai para o segundo dia, o terceiro, aí a tendência é botar fora. Eu corto todo fininho, boto para assar, fica um biscoitinho delicioso. Fabuloso. Nunca consegui Preciso fazer. comer. Nunca consegui fazer. Aí eu disse a ele, faz e bom, viu? E cozinha bem. De meu marido que eu cozinho bem. Rafael, tem alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Do internauta. Ele fez uma pergunta. Deixa eu só... Deputado, ele quer saber se a senhora sabe a média de prejuízo social que o atual presidente está causando na sociedade. Bom, eu considero que o presidente da República ele tem causado muitos problemas para a sociedade, não é? A própria política econômica do governo tem causado muitos prejuízos sociais. A gente pensa que é só a questão financeira, não. Mas não é. Mas isso chega até o pobre do trabalhador ou até do desempregado. A gente vê que, por exemplo, a política econômica do governo federal tem levado um prejuízo imenso social às camadas mais pobres da população. Principalmente, né? Quem não se assusta de ir a um supermercado hoje? Eu me assusto. Eu me assusto, o ovo está caríssimo. Olha, a feira que você faz numa semana, e eu que faço a feira da minha casa, eu e Laíra que fazemos as nossas compras,
Quando você vai na semana seguinte, já é outro preço. Você não tem mais uma previsão que você tinha anteriormente. Se você vai para a questão na área da saúde, por exemplo, medicamento está muito caro. Tá. Não é? Eu sou uma pessoa que hoje já tenho 70 anos, vou completar 71, já muito próximo, e eu hoje já tomo muito mais medicamentos do que tomava anteriormente. Todo mês eu vou para reflexão. Sabe por quê? É tão caro que eu fico imaginando como é que uma pessoa que ganha o salário mínimo para sustentar a sua família consegue comprar medicamento. Verdade. Não consegue. Um dia desse, eu visitei uma amiga, uma velha amiga, que tem uma vida bastante equilibrada. Ela me disse, olha, Sandra, o meu remédio está se acabando. Apontou assim, tem um envelopezinho em cima do balcão, e ela disse, meu remédio está se acabando. Sabe o que é que eu estou fazendo? Eu tomo um medicamento um dia, outro não, para poder equilibrar. Quer dizer, não equilibra, porque ela tem que tomar todo dia. Não é? Então, esse prejuízo social vai desde a saúde, a alimentação, a escola, a educação, ao meio de transporte. Você pega pessoas que não têm condição de pegar um transporte coletivo do bairro para o centro, vem a pé. Então, são prejuízos sociais imensos, além do desemprego. Não é? O desemprego realmente é uma marca que prejudica a vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas existem desempregadas, né? Principalmente nós mulheres sofremos muito com isso, né? Nós temos dados de que hoje no Brasil há um percentual muito elevado de mulheres que são chefes de família, e essas mulheres não estão tendo a capacidade de se tornarem empreendedoras ou trabalhadoras domésticas, porque hoje esse campo está se reduzindo muito. Não existe um incentivo, né, para o Exatamente. Há um desestímulo ao empreendedorismo quando se coloca o preço, por exemplo, da gasolina, que a gente pensa que atrapalha só o caminhoneiro, atrapalha todo mundo. Não é? O alimento que a gente recebe aqui, ele é influenciado, sim, pela questão do aumento do combustível. Né? Você hoje já tem que otimizar as suas saídas de casa. Eu já tô deixar de sair. Eu estava comentando isso, eu moro na Nova Mossoró. Aí eu estou ficando 3 dias aqui na casa da minha avó, que é na Abolição 3, e indo mais 3 para lá, porque estava gastando demais por semana com gasolina. Exato. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, ensina, mora numa cidade próxima ou mais distante daqui, precisa vir para cá para ensinar, para dar aula, e está agora, depois dessas altas constantes de combustível, eles estão fazendo a opção para fazer aulas online. Por quê? Porque quando você vai somar o valor que você pagou de combustível, você vai verificar que foi embora ali mais da metade do seu salário. Né? Então, é um prejuízo social imenso, a política econômica do governo. Inclusive, a nossa entrevistada da semana passada, Iriane Araújo, economista lá da faculdade, ela disse que acabou a classe média, agora ou é rico ou é pobre. Ficou, o meio acabou. Exatamente. Né? E que a gente tem que observar muito bem esse ano, que é ano de eleição, as propostas dos políticos para a economia. Ah, sem dúvida alguma. Né? Nós temos que fazer uma análise muito profunda do político de uma forma geral, né? Não somente nesse aspecto econômico, mas a política que cada um faz, né? Existem pessoas que hoje se utiliza de uma moeda que está sendo muito corrente, e eu tenho tido esses testemunhos de emendas, por exemplo, desse orçamento, desse tal orçamento secreto, Sim. que esses políticos estão se utilizando dessas emendas como moeda de troca. Não é? E é importante que tanto o Ministério Público como a Justiça do Brasil, de uma forma geral, verifique isso. Não é? Não somente essa questão daqueles que que vão disputar a majoritária, evidentemente que tem uma responsabilidade maior, mas também os que vão para a proporcional,
o deputado federal, o deputado estadual, se ele está se utilizando disso, não é, para fazer a transação de voto, não apresentando a emenda em troca do apoio, mas sim mostrando o que ele pretende fazer como legislador, né, buscando recursos para as cidades, sim, sem dúvida alguma, mas sem fazer negociação com isso. E a gente, como cidadã, deputado, eu acho que tem que prestar muita atenção. Eu, como eleitora, eu voto em alguém que parece comigo de uma forma melhorada, né? Então, eu busco pessoas que tenham valores parecidos comigo, ideais, né, princípios. Eu acho que o eleitor também tem que ser esse fiscalizador. Né? Sim. Eu acho muito triste essa questão, por exemplo, sempre acho terrível isso, da compra de voto. E da venda, consequentemente. Só existe a compra porque existe a venda. Né? Então, isso é uma coisa muito triste, lamentável. Você não pode fazer isso. Você tem que exatamente usar desse parâmetro para você escolher o seu candidato. É competente, é sério, é honesto, é trabalhador, tem propostas boas para realizar a favor da população, mas não aquele que chega e troca por qualquer coisa. Não, eu vou votar porque fulano me deu isso. Exatamente. Isso aí é uma coisa que macula sempre a democracia. E depois a gente não pode nem cobrar. Verdade, verdade. Tem gente que diz assim, não, eu sou muito sincera, se eu voto por tanto. Depois eu não vou mais procurar, não. E não está nem aí. Acha que é uma coisa muito simplória. Porque, infelizmente, em cada um de nós existe um pouquinho de egoísmo, né? Mas a gente tem que, se a gente pensar no coletivo, aí seria totalmente diferente. Agora eu quero falar sobre mulher. Sim. Que eu sei que a nossa agência tem um foco muito importante na mulher. E eu sei que a senhora teve uma atuação muito importante como deputada federal na atuação da criação da Lei Maria da Penha, fez parte da bancada feminina, teve foi muito importante em vários momentos na defesa da causa das mulheres. E eu queria saber se a questão de ser assistente social ajuda nisso. Como é ter essa importância na Câmara Federal, porque acho que são mulheres que lutam por nós mulheres que nos inspiram. E a senhora é uma das pessoas que nos inspiram, porque nós somos mais jovens, mas também queremos ser voz de outras mulheres, e a senhora é voz de muitas mulheres. Obrigada. Eu tive uma atuação muito em consequência da minha própria formação. Né? Eu sempre tive assim, um espírito de muita independência. E me formei em serviço social, que não resta dúvida que tem um olhar, né, debruçado sobre todas essas questões. Como política, eu sempre tive esse compromisso muito firme, não é, com várias camadas da população e muito especialmente com as mulheres. Porque nós mulheres, nós temos assim muitos entraves nas nossas vidas, né? E na Câmara Federal eu tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar, participar da elaboração da Lei Maria da Penha. Tive companheiras valorosas que foram também inspiração para mim, elas já estavam lá, algumas ainda estão na luta, né? E sempre tiveram esse espírito na busca da liberdade, mas também em busca principalmente da igualdade. Sim. Porque o que nós sentimos, e hoje muito especialmente nós estamos vendo isso acontecer muito, a questão do feminicídio, né? Mulheres que estão sendo assassinadas por qualquer coisa. Né? Apenas por ser mulher. Apenas por ser mulher. Né? Então, essa questão, ela me levou a ter uma posição muito grande, a defender o trabalho da mulher, o empreendedorismo da mulher, a luta em defesa das trabalhadoras domésticas, Sim. Né? Que é um amplo campo em que as mulheres são absolutamente maioria. Mas muitas vezes elas são escravizadas. Né? Nós temos ultimamente visto alguns casos, né, de cárcere privado quase para mulheres que exercem atividade como trabalhadoras domésticas. Eu lutei muito pelas donas de casa.
que é um ponto que existe na nossa luta de mulher, quando a gente diz fulano de tal é assistente social, fulano de tal é médica, não, fulano de tal é Não só trabalha dona não, de casa, é. ela não trabalha não. Pelo contrário, Ela Exatamente. trabalha nós muito somos mais. tudo isso e somos donas Donas de de casa. casa. Né? Nós trabalhamos muito mais do que as tarefas dos homens. É. Os homens vão para o expediente e voltam, mas a casa, quem está tomando conta ali depois mulher. daquele seu expediente são as mulheres. Então, é uma questão que nós debruçamos também para dar o direito de aposentadoria às donas de casa, né, que tem um papel fundamental na estruturação das famílias, na vida da sociedade como um todo. Eu também vi muito o lado feminino de um problema sério que existe no Brasil, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós, mulheres, temos que ter uma responsabilidade muito Inclusive, grande. nós estamos dentro do mês de maio, do Maio Laranja, e ontem foi o dia Foi dele, né? exatamente, de chamar a combate, atenção exato. para se combater essa exploração de crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma CPI mista entre deputadas, deputados, senadores e senadoras, para levantar isso. E nós nos surpreendemos, porque nós vimos envolvidos juízes, políticos, promotores, desportistas, pessoas com destaque na vida, inclusive religiosa, pessoas que estavam ali expostas por conta do trabalho que nós fizemos para fazer essa investigação. Sim. Então, eu tive muitas oportunidades de defender as mulheres, e defendendo as mulheres, eu também defendi, com o meu trabalho, a família. Né? Isso foi uma coisa muito extraordinária na minha vida. A senhora foi eleita a primeira vez com quantos anos? Olha, é engraçado, você me fez uma pergunta se eu nasci para a política espontaneamente, assim. Eu sempre fui política, né? Eu nasci numa casa de políticos. Meu pai costumava conversar com as pessoas e se passasse 5 minutos da conversa e não se falasse em política, ele dizia, eu vou me levantar, eu vou me embora, porque vocês não estão conversando política. Não estão conversando nada. Eu entrei na política por uma coincidência, na hora em que houve um rompimento entre Van e Dizuí, e Dizuí pretendia voltar à prefeitura, né? Havia um candidato já eleito, porque era apoiado pela prefeita da época, não ia ter nem disputa, porque quem a prefeita indicasse seria eleito. E Dizuí sabia que para ele ser eleito, ele precisava ter alguém do irmão que eles estavam afastados e que precisava de uma pessoa dali para puxar para ser candidata como companheira de chapa dele. E ele insistia em me escolher e meu pai insistia em dizer não, que eu não me metesse. E ele tinha um argumento muito forte. Eu só tenho uma filha e eu não posso ver essa minha filha sofrer em política. Mas a pressão foi tão grande, outras pessoas queriam se candidatar a vice de Dizuí, mas ele, internamente, ele dizia, a vice tem que ser Sandra. E eu dizia, mas eu não vou, porque eu não vou contrariar, papai disse que eu não devo ser e tal. Mas chegou um ponto que houve o convencimento de muitos amigos que começaram a pressionar e eu entrei na política como candidata a vice-prefeita de Dizuí. Eu nem me lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu entrei muito tarde na política, porque eu entrei já com 42 anos, eu acho que foi isso. E eu acho que foi muito tarde que eu entrei, eu era para ter entrado com 18 anos. Né? Mas a pergunta não era nem para chegar à questão da idade, era para saber do preconceito. Porque hoje a gente ainda sofre muito preconceito. Muito, eu sofri né? muito, quem e não aí, sabe. E aí eu queria chegar a essa pergunta. Imagine lá quando a senhora foi a primeira vez candidata. Eu sofri muita pressão. Inclusive, depois de um certo tempo, como vice-prefeita, eu comecei a sofrer pressão do próprio governo, que eu tinha ajudado a eleger. Né? Eu comecei a sofrer muita pressão disso. Mas eu sempre eu fui muito afoita nessa questão. Eu nunca me deixei arriar, baixar a cabeça. Né? Eu sempre fui muito autêntica. E sempre alguns até nem interpretavam bem isso. Mas é porque eu entendia que para eu ser
para eu ocupar um espaço, para eu avançar naquilo que eu queria, que eu gostava de política, ainda hoje sou absolutamente apaixonada por política, eu precisava ter uma posição muito firme. E eu venci isso. Eu venci porque, às vezes que eu quis participar, eu, pela minha vontade própria, eu cheguei ao eleitor, eu pedi o eleitor e eu conquistei muitos espaços, né? Fui vice-prefeita, fui prefeita, fui deputada estadual, deputada federal, que eu dizia muito que eu queria começar como vereadora. Então, eu ocupei o último cargo, agora muito recentemente, foi de vereadora, que para mim foi uma experiência muito interessante, né? Era aquilo que eu queria no começo, eu vim aqui na metade do caminho, né? Hoje sou pré-candidata a deputada federal, né? E estou na luta, mas continuando, vou lhe ser muito sincera, hoje ainda existe o preconceito igual ou pior de que quando eu comecei. E quando a senhora não houve evolução positiva em muitos homens Sim. com relação a isso. Sim. Principalmente eles da gostam política. de bater em mulher. Sim. Muitos deles, eles gostam de desvalorizar, de menosprezar, desqualificar é a palavra perfeita. Gostam demais de fazer isso, mas eu não me permito aceitar. Sim, e quando a senhora fala em ser firme, que a gente tem a necessidade mesmo de ser firme, e muitos homens dizem que somos histéricas. Somos raivosa. raivosa. É grosseira, né? Raivosa. Ela está sendo grosseira, ela é irritante, ela é irritada, ela está irritada, ela está nervosa, ela está com TPM. Tenha calma. Ai, isso me irrita. Relaxe. Deve estar desse me irrita profundamente. Quando eu estou falando que a pessoa diz, tenha calma, eu estou calmíssima. Estou só mostrando o que eu sei fazer, né? Exatamente. Isso aí é uma resposta que eu dou constantemente. Quando às vezes eu estou conversando alguma coisa, eu sou muito assim transparente nas minhas coisas. No meu pensamento, eu acho que eu penso alto. Assim, quando eu penso, eu já estou expressando de alguma forma. É a linguagem corporal. É, a linguagem corporal. Aí diz assim, tenha calma, peraí, não precisa afobação. Eu não estou afobada, não. Eu estou expressando o meu pensamento. A minha opinião, exatamente. É interessante a senhora falar isso, porque ontem na live que a gente falou, eu comentei sobre essas histórias e como esse preconceito ainda é muito velado. Né? Muito. O machismo é muito velado. Eu conversei com uma psicóloga e a senhora falou da Maria da Penha e a gente conversou sobre isso. Ela disse, Joyce, imagine, Maria da Penha passou 19 anos para que o marido dela fosse condenado. E ela tinha motivos tangíveis, palpáveis. Ele tentou matá-la. Exatamente, né? por mais de uma vez. Por mais de uma vez. A tiro e eletrocutada, não foi? Eletrocutada, sim. Aí a gente estava falando sobre a relação abusiva psicológica. Aí ela disse, agora você imagine a relação psicológica abusiva, que é subjetiva, que a gente sofre muito, a mulher sofre muito isso na política. Sofre né? muito. Na tentativa de abafar a voz, de falar mais alto, de roubar uma ideia. Porque isso me irrita profundamente. Quando eu dou uma ideia que os homens não aceitam, aí vem um homem dar a mesma ideia, aí... Aceita. Aceita, exatamente. Isso acontece demais, e abuso. Principalmente nas casas legislativas. Existe muito isso. Muito recentemente eu vi uma cópia de um projeto que eu apresentei quando eu era vereadora aqui em Mossoró, que era transformar Mossoró numa grande área em praticamente toda a cidade, não é? De capacidade digital, de informatizar a cidade como um todo, de ter pontos de internet na cidade como um todo. A minha surpresa foi imensa, porque esse meu projeto, eu não sei se a administração anterior não queria, está entendendo? Eu não sei porque é que eu insisti muito, inclusive foi um projeto extremamente bem feito, que era Mossoró se transformar numa cidade digital. E veja bem, esse meu projeto foi muito bem feito porque eu chamei para o nosso grupo professores da UFESA, professores da universidade. Foi um projeto feito em conjunto, analisado profundamente, super bem feito. E qual foi minha surpresa? Um dia desse eu vi um projeto do executivo
que não muda nem as palavras do meu projeto. Meu projeto não andou na Câmara, não sei de quem foi a culpa. Eu talvez, às vezes, até me condeno, eu acho que eu deveria ter cobrado mais. Mas eu fiquei surpresa porque até as palavras são iguais às do projeto que eu apresentei. E não custava nada dizer de onde De era a onde origem. é a ideia. E eu fiquei esse tempo todo aguardando, eu estou até revelando isso agora, porque eu fiquei muito tempo esperando que botasse para diante para eu juntar os dois. E para mostrar Que é realmente seu. era uma cópia do que eu tinha apresentado na legislatura passada. Não é? E simplesmente, certamente porque foi um homem que mandou, não é? Vai passar por cima, mas com a mesma linguagem. Sim. E com os mesmos nomes que eu coloquei. E que aliás, deputada, isso é uma coisa que acontece muito. Ontem, na live, uma minha amiga disse assim, Joyce, pelo amor de Deus, me diga o que é que um deputado federal faz, um senador faz. Porque aí eu fui lembrar, a gente tem alguns clientes em outros estados, e eu noto uma diferença muito grande com relação à divulgação das emendas. No Maranhão, por exemplo, os prefeitos fazem questão de dizer que tal posto de saúde está sendo construído com emenda de fulano de tal. Aqui a gente não observa isso. Não, Não mas tem foi uma sempre prática. assim. É bem interessante essa Né? questão. Aqui a gente não observa, então, para muitas pessoas não se sabe o que é que um deputado faz, o que é que um senador faz, porque o executivo, que era para dizer, não diz. Ô, Joyce, quando eu fui apresentar, eu vou aí para um projeto de novo. Quando eu fui apresentar o projeto da Faculdade de Medicina, aqui, porque o projeto é meu, Sim. mesmo que queiram desviar, dizer que não, que é o que não é, discutir, ele foi feito sim, foi aprovado e a universidade fez. Mas quem criou foi um projeto meu. Que, inclusive, foi uma briga bem... A senhora foi em cima porque insistiu, foi uma exato. insistência. O governador da época não queria. Mas o que eu acho interessante é que um deputado, eu cheguei para ele e perguntei, o que é que você acha desse projeto que eu vou apresentar hoje? Aí ele olhou para mim e disse assim, você é louca? Eu disse, não, é uma coisa séria, Mossoró pode ter uma faculdade de medicina. Ele disse, homem, vão mangar é muito de você. Não faça isso não, porque as pessoas vão ridicularizar você. Eu disse, é mesmo, aí eu voltei triste pro gabinete. Desmotivou, né? Ah, totalmente, porque eu comecei a temer que alguém fosse dizer que era uma irresponsabilidade e tal. Quando foi no dia... no último dia de sessão do ano, eu cheguei, eu disse, eu vou levar esse meu projeto, eu vou apresentar. Aí levei e procurei o deputado que disse a primeira coisa, eu me reservo o direito de não dizer, mas o que me ajudou eu vou dizer. Era o deputado Leonardo Arruda. Eu cheguei para ele e perguntei, Leonardo, esse meu projeto aqui, o nosso colega fulano de tal me disse que eu era uma maluca em apresentar esse projeto. Ele disse, maluca é ele. Você vá agora ali, apresente. Se eles derrubarem o projeto, você fique certo de uma coisa. Daqui a 100 anos, se criarem a Faculdade de Medicina em Mossoró, alguém pode lembrar que alguém contou a história que você, como deputado estadual, apresentou o projeto da Faculdade de Medicina. E eu apresentei. Eu fiquei feliz com aquela força. Eu tô arrepiada. É muito bom. Eu tô arrepiada, porque imaginando tanto de Imagine só uma mulher passar por isso. Aí eu fui e apresentei. Aprovei, porque ficava feio para alguns que reagiam, que diziam que Mossoró não tinha capacidade para ter professor. Eu vi muitas vezes isso escrito em jornais e comentários, eu dizia, mas isso é ótimo que não tenha professor, porque os nossos queridos médicos que são competentes, eles agora vão se preparar para serem professores. Isso foi eu ótimo. me lembrava de uma história que eu ouvia que Dinarto Maris, quando trouxe a faculdade para o Rio Grande do Norte, para Natal, para a Universidade Federal, ele trazia os professores de Pernambuco, de Recife, para ensinar. E eu hoje sou uma pessoa muito feliz, porque uma das maiores marcas que eu tenho é exatamente a criação da Faculdade de Medicina. Quantos filhos de pobres já são médicos e vivem bem,
atendem a população e dão uma qualidade de vida boa às suas famílias. Eu estou arrepiada. É muito emocionante. São muitos filhos de carroceiro, filho de pequeno agricultor, filho de feirantes. Que não teria filho de condições de ir para outro lugar. Não tinham condição. E essa história começou por causa de um grito de uma mulher me dizendo que eu trouxe essa faculdade de medicina. E eu lutei muito. O governador não queria, eu fiz uma luta aqui. Eu consegui juntar 18 mil assinaturas para apresentar a ele de apoio ao meu projeto. Então, é uma questão também importante dos projetos. E das emendas também. Eu acho que é importante você mostrar. Sim. É importante você dizer. Não adianta encobrir. Tem que mostrar. Quando eu fui deputada, eu trazia emendas para municípios que os prefeitos não eram meus aliados, e eu dizia, eu quero só que você conte a história dessa emenda que eu estou botando para cá. Você diga que foi o vereador fulano de tal que pediu, eu mandei, você está construindo, mas você diz só quem foi que pediu a mim. Eu queria que É você... importante. Sim, porque acaba que é muito difícil para o legislativo, né, para o legislador, dizer qual a função dele, se o executivo não diz. Porque se é ele que executa. Eu entendo perfeitamente, muitas pessoas ainda não atingem isso, que a função de um deputado, de um senador, é diferente. Né? É legislar e também conseguir recursos para os seus estados. A parte de execução é exatamente do prefeito, do governador, da governadora, para fazer isso. Então, é uma coisa que não tem por que negar. Eu estou fazendo, mas foi fulano que arranjou, foi o governo tal. Em conjunto, né? Em prol da sociedade. Exatamente. Deputada, a gente vai falar em números agora, porque é uma coisa que eu fico muito encabulada com isso. Nós somos mais da maioria do eleitorado, né? E isso não se reverte na representatividade na Câmara, no Senado, nas prefeituras, nas câmaras municipais. O que a senhora acha que acontece? E outra coisa que eu estava lendo ontem, que eu fiquei impressionada, nós não elegemos mulheres. E isso não está em raça, não está em classe social, não está... A sociedade não elege mulheres. Por quê? É uma interrogação que a gente tem todo dia, né? É uma coisa incrível. Mas eu acredito, principalmente, que isso ainda é a parte do machismo que impede a caminhada das mulheres, né? Muitas mulheres ainda se submetem à decisão dos homens. A última palavra é sempre do homem. E não há esse compartilhamento de sonhos, esperanças, ideais. Porque nós temos, os homens têm vontade, nós também temos. Nós também temos os nossos desejos, nós temos as nossas esperanças, a vontade de fazer alguma coisa, de seguir alguma carreira. E a política é um aspecto importante na promoção das pessoas, das outras pessoas que a gente trabalha. Sim. Então, essa questão, você vê que somente depois de algumas conquistas, e nós fizemos parte do voto para essas conquistas, né, é que os partidos políticos agora têm que ter um número de mulheres. Aí você se depara com as candidaturas laranjas. Que é muito complicado. Fato, não é? Que é incompreensível até que os homens façam isso e que as mulheres se submetam a isso, né? E isso é muito triste. Tem pessoas que perdem mandatos porque se utilizam dessa artimanha. Então, a preparação de mulheres para a vida política, se bem que eu acho que a vontade de ser política, ela é uma coisa inerente a cada pessoa, de ser ou de não ser política. Então, mas você precisa também do estímulo. Sim. Hoje nós alcançamos um percentual muito alto de mulheres que já estudam, de mulheres que estão nas universidades, de mulheres que são maioria nas universidades, né? No espaço público também, nas repartições e tudo. Mas ela não tem esse estímulo constante. As mulheres, por exemplo, incentivo. Nós temos hoje a questão do fundo eleitoral, que as mulheres têm um percentual do fundo eleitoral. Muitas também, os partidos respeitam que seja dobrado o fundo eleitoral para aquela candidatura feminina. Mas em muitos partidos eles ainda tentam driblar isso.
Mulheres que são candidatas apenas para compor, não é? E não pode. Quando, inclusive, agora nessa minha pré-candidatura, me perguntam, você vai por quê? Porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero dar minha contribuição. Eu não quero ser escada. Eu quero competir em pé de igualdade. Exatamente. E eu quero os meus direitos dentro do partido. Eu quero o meu direito de espaço. Eu não abro meu espaço em 1 milímetro. Eu quero recurso para a candidatura feminina. Eu quero o espaço para eu ter o direito de lutar e de também chegar. Aí falta muito isso para as mulheres. As próprias mulheres, ao longo da história, eu espero até que ainda, se alguma neta quiser ser candidata algum dia, né, ela possa alcançar esse direito que nós temos, de ter o pé de igualdade. Eu estou num partido que as pré-candidaturas apresentadas, existem mais mulheres do que homens. É importante. Para pré-candidatura da Câmara Federal. Então, isso aí é um avanço interessante. Sim. São 5 mulheres e 4 homens. Né? Aí nós atingimos. Mas já com relação às pré-candidaturas de deputado estadual, não. Aí nós temos o número que é para ter. Sim. Mas são candidaturas verdadeiras. Né? E isso não existe em muitos lugares e isso vai desestimulando. E outro dado que eu vi também, Rafa, é com relação às mulheres filiadas, que são o número é maior de mulheres filiadas, mas os dirigentes são homens. São homens. Para quê? Para as mulheres serem cabos eleitorais. Exatamente. E se submeter Tá ao que eles querem. Aí eles buscam muito. Mas nós também teríamos que ter. Isso eu falo muito em todo canto, não é só em campanha política não, porque política eu faço todos os dias. Eu chamo muita atenção que a gente tem que ter o protagonismo dessa história. Nós não podemos ser aquelas pessoas que estão por detrás da cortina. Exato. De jeito nenhum. Na política nós temos a nossa contribuição. Existem algumas que querem ser só militantes, mas dentro daquela militância também deve ter alguém que quer ser. E eu estimulo muito isso, porque eu acho que nós temos uma sensibilidade enorme, nós temos muita coragem. Eu já vi cenas horríveis de políticos que chegavam até ao ponto de empurrar uma parlamentar, de bater numa parlamentar. Eu já assisti isso. E isso não pode continuar. Nós temos que avançar nisso. Eu trago esse estímulo toda hora para que as mulheres participem da vida política, da discussão política, né, da construção política, que é muito importante. E também tem a questão de nós mulheres eleger mulheres para que a gente tenha representatividade dentro do legislativo, né? E que nós, tem coisas que só mulher entende. É o lugar de fala da mulher, né? A importância disso também é muito necessário. Exatamente, Rafaela. Nós precisamos disso, de alguém que nos represente realmente. E com vontade. Né? E com acessibilidade, porque eu como uma política, eu posso muito bem, você não é política, mas eu posso muito bem interpretar, não é, aquela vontade que eu sei que você tem e que outras mulheres também têm. Então é importante que essas pessoas comecem a se organizar, a discutir. Eu estimulo muito essa discussão. E digo a muitas pessoas, olha, política a gente conversa em todo lugar. A gente conversa na mercearia, no supermercado, na igreja, porque a política faz parte de tudo, não é a politicagem. Politicagem é diferente. Nos partidos políticos, em todos os lugares a gente pode. Na escola, a gente pode ter esse diálogo para esclarecer e para levar a essa reflexão. E essa pouca representatividade da mulher, como o Rafa disse, eu já pego um gancho. A maioria dos homens, eles apresentam mais projetos ligados à segurança, à infraestrutura, e a mulher mais à educação, mais à questão social. Deputado, eu sempre falo uma questão que também faz um link aí com o que Rafa falou, que eu já fui obesa e eu sei o que é gordofobia, eu sei o que é o preconceito. Tem muito, né? Então, assim, nós mulheres
sabemos o que nós precisamos, o que nós queremos. É diferente de nós sermos subrepresentadas, né? Porque o homem pode imaginar o que a mulher sofre, mas ele não sabe. Exatamente. Né? E as mulheres, Joyce, têm uma questão que é muito importante. Existem muitas mulheres muito simples que são muito sábias. São muito sábias. E ela aprendeu, sabe-se aonde? Na família. Na família, porque ela tem filhos homens, tem filhas mulheres, tem um companheiro homem, ou numa visão assim mais moderna, de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas ela adquire aquela sensibilidade que você aprende muito com essas mulheres. E elas interpretam muito bem o que é o nosso desejo. Né? E é por isso que ela se direciona muito para essa parte mais humanitária, vamos dizer assim. Né? Do que é que você precisa. Porque você já imaginou quantas mulheres têm esse sofrimento? Eu também já passei isso, que eu já fui muito mais gorda do que eu sou. E eu sabia que eu sofria isso, né? Os olhares, essas coisas todas. Então, você já pensou, tem muitas mulheres que só quando algumas pessoas dizem, ela não faz nada não. Sua esposa faz o quê? Ele não faz nada não, como você falou há pouco tempo. Ela é só dona de casa. Só dona de casa. Quer dizer, quando a gente vai para um parlamento, a gente vai para um parlamento com aquelas coisas na cabeça, a gente começa a lutar. Em defesa daquelas mulheres que são donas de casa, daquelas mulheres que estão trabalhadoras domésticas, enfim, do filho que tem uma opção sexual diferente, a gente vai trabalhar aquilo, da filha que foi explorada, do pai ou do padrasto, ou do primo, ou do tio que explorou uma criança. A gente sabe muito mais coisa do que os homens. Porque a gente foi trabalhada e preparada no seio de uma família, da agregação familiar. De uma observação maior. A senhora vislumbra a médio, longo prazo que isso mude? Demora ainda. Suas netas ainda tá não vão alcançar, não? Demora, mas a gente já está avançando muito. Já. Né? A gente já avançou muito. A gente vem lutando e já existem mulheres ocupando postos importantes, não é? Não é nem assim, por exemplo, de ministério, que hoje eu acho que tem pouco, não é? Mas você já vê mulheres reitoras, mulheres ocupando cargos de chefia, não é? Nós já temos muito em bancos, em outras instituições, mas a plenitude dessa igualdade a gente ainda vai ter que lutar um bocadinho. Um bocadinho. A senhora falou em casamento, agora vamos para a parte leve, a gente já está chegando ao final. A senhora falou em casamento, 52 anos de casado com o Laíri. Agora, e 4 de namoro. Ainda tem um namoro. 56. 56. Qual é a receita? Só porque amor. eu sei que porque eu sei que tem uma história de um piano tocado. Eu tenho certeza que eu sou muito apaixonada por Laíri e Laíri é muito apaixonada por mim. Deus me deu essa graça na vida de ter um companheiro compreensivo, que me estimula, que me dá força, que me dá muito carinho, que me dá assim, que me ajuda muito na minha vida, me ensinando muitas vezes um caminho, outras vezes se orientando com as minhas opiniões. Então, eu acho que o que faz um casamento durar é o amor em primeiro lugar e também muita compreensão, né, muita parceria, cumplicidade. Nós temos uma coisa interessante, temos um temperamento totalmente diferente, não é? Mas há uma compreensão, tanto minha como dele, das nossas posições. E Laíri, além de ser um grande leitor, ele também, como você falou, ele toca piano, ele costuma muito, de manhã cedo aos domingos, muitas vezes, eu desperto com ele tocando piano, porque ele é um bom pianista. E romântico. Viu? Chega os olhos brilham. Os olhos estão brilhando. Estão brilhando. Aqui de frente para ela está brilhando. Larissa foi nossa entrevistada outro dia e eu perguntei para ela como era ser
a única mulher em 3 homens, né? Em 3 homens. E se havia diferença de tratamento, se existia aquela coisa da arenga, da briga, como era essa relação dos 4? Larissa sempre foi uma comandante. Nasceu para comandar. Larissa sempre foi uma líder. Eu brincava muito com ela porque ela era quem comandava as brincadeiras, o jogo de futebol na rua, ela quem comandava, não é porque a bola era dela não, mas é porque ela realmente comandava. Se houvesse algum problema com algum dos meninos que estavam ali brincando, ela tomava as providências. Ela uma vez chegou a levar até para um hospital, parou um carro no meio da rua, levou um primo que estava acidentado. Então, Larissa sempre foi aquela pessoa que participou muito ativamente da nossa vida, com os irmãos. Né? Eu digo muito que meus filhos têm uma segunda mãe, que é ela. Né? E quando a gente tem algum problema, recentemente quando eu tive um câncer, em dezembro, e eu precisava tomar algumas atitudes, e o impacto inicial era muito forte, eu chamei Larissa e disse, olha, comande tudo. Você, a partir de agora, quem vai resolver tudo. Exame, dia de consulta, cirurgia, você comande tudo. E ela deu conta do recado. Eu era uma paciente decidida a ficar boa, né, a fazer tudo que fosse preciso para vencer o câncer. E está, graças a Deus. Venci o câncer, estou aí na luta. Mas ela quem sempre foi. E ela tem um jeito manso, né? Ela tem um jeito manso de comandar. Tem algum que ela protegia mais? Ela sempre teve isso. Ela sempre cuidou muito de Lairinho. Ela sempre cuidou muito de Lairinho. O Cid era o mais velho, né? Van também tinha um temperamento assim. Mas ela sempre cuidou deles todos. Ela sempre foi uma boa irmã. Ainda é uma grande irmã. Né? Ela é uma grande tia, ela é uma grande prima, ela tem laços de amizade muito forte com as pessoas, né? Respeita muito as pessoas e é uma filha extraordinária. E Sandra, mãe e avó, mima os netos, a cara entrega. Estraga e a mãe diz Estrago. A cara entrega. Estrago demais. Meus netos, eu sou absolutamente apaixonada por todos eles. Acho muito engraçado, acho ótimo conversar com eles, né? E escuto cada história muito linda deles, de cada um, né? É uma experiência, assim, muito prazerosa. É uma sensação, assim, de rejuvenescimento. Parece, quando eu estou com meus netos e minhas netas, parece que eu sou a mãe, né? Mas uma mãe menos rigorosa, uma mãe mais doce, que porque a avó dá comida que não precisa, não é para dar. Que a mãe diz que não é para comer, mas vovó deixa. É o chocolate que vovó compra e deixa ali escondidinho para quando o neto chegar já saber onde pegar. Né? É o filme que ele quer assistir, da forma que ele quer assistir. Às vezes deixa dormir a hora que quer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Neto é uma coisa, assim, extraordinária, extraordinária. E a gente vai analisando, né, o temperamento de cada um. É muito diferente, Sandra, todos eles. São quantos netos? 9. Cada um com uma personalidade diferente. A minha neta mais velha já é formada, fisioterapeuta, advogada, que é Sandrinha. Né? Depois vem Marina, que já é também advogada, né? Trabalha independente. Aí eu tenho Yasmin e tenho Lara, que fazem medicina, as duas. Tem o Cidinho, que também faz direito. Aí tem o Jerônimo, que também aí é um jovem, né? Pré-adolescente, adolescente, que eles não gostam de ser chamado pré-adolescente. Mas ele é quase adolescente. Inclusive, já está saindo. Hoje ele almoçou com a gente. Aí vem Gabriel, que é o político da família. Sim, já tem um político. Gabriel é uma pessoa muito envolvida, ele sabe. Mas ele, de todas as formas, ele atua muito bem, assim, porque ele é muito vivo, né? Ele observa demais. E aí vem Maria, né, que também cursa, ainda é uma menina, né, é uma pré-adolescente mesmo,
E tem a mais novinha, que é a Estelinha. Que é a cara de Laíre. É Ave muito Maria. engraçada. É muito interessante. Ela é uma pessoa assim, ela tem um temperamento assim de muita independência, ela diz muitas coisas, responde. Ela Decidida. tem esse temperamento. As duas têm um temperamento muito interessante. Porque Cheia dos argumentos. muito, né? muito. Lara é interessantíssima, Yasmin é mais assim, trancada, mas também é muito expansiva. E Marininha quietinha, Sandrinha também tem um temperamento assim mais silencioso. E Cidinho é o outro filho que eu tenho, que ele mora com vocês, mora né? comigo e com Laíre, somos nós três. É um menino maravilhoso e eu amo muito ele, que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas é isso, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Do jeito que o filho tem, cada um tem um jeito, os netos também. E aí nós amamos nas diferenças, né? Exatamente. Isso é o amor. E neto é filho com açúcar. É filho adoçado. Eu sou apaixonada pelos meus avós. São as minhas paixões, Ave Maria. Eu chamo de mãe e pai, né? Eles são minhas paixões. Mas eu queria encerrar, a gente já está partindo para outro minuto. Eu já ouvi a senhora falar uma história que eu achei muito linda do seu pai com relação à água. Acho que no Jucuri. E aí eu queria que a senhora contasse. Pedra Branca. Para as pessoas que estão nos assistindo, da importância que o seu pai sempre deu para a água e que a senhora também continuou. Essa história da água, meu pai ele sempre teve uma preocupação muito grande com o abastecimento de água dos municípios. Naquela época era muito rudimentar a comunicação e meu pai costumava fazer distribuição anualmente de pluviômetros, porque ele queria saber quantos milímetros havia acontecido de chuva naquele município, porque ia amenizar o problema de água. Aí existia um problema muito grande de água aqui no Jucuri, aqui pertinho. E ele já, uma visão, todos sabem que meu pai morreu cego, né? Meu pai perdeu a visão. E ele ia com o Etevaldo, que era o motorista dele, atrás desses poços que a Petrobras perfurava, tamponava e ia embora, porque não tinha dado o petróleo. E para papai o que era importante era a água. Então ali em Pedra Branca, ele um dia saiu com o Etevaldo e disse a Etevaldo que tinha noção de um poço e ele foi com a varinha. Etevaldo com ele, que foi um companheiro, ainda é um grande companheiro, Etevaldo, nós queremos muito bem a ele dirigia para papai, ele ia com a varinha para mostrar onde era o poço. Então, quando ele localizou, nessa época Laíre era deputado federal, e ele chamou Laíre e disse, eu quero que você vá à Petrobras. E Laíre disse, mas o senhor vai? Ele disse, não, hoje quem é o deputado é você, quem vai é você. E foram localizar essa água. Ele conseguiu com a Petrobras, papai Laíre, para fazer uma adutora de Pedra Branca até o Jucuri, mas que começou a falhar, porque as pessoas iam tendo necessidade e iam furando o cano, né? Sim. Aí já não chegava mais quase a água do Jucuri. Foi aí que eu tive a grande oportunidade na minha vida. Eduardo Campos, o presidente nacional do PSB, tinha o ministro Fernando Bezerra, que é de Pernambuco, hoje é senador, e Eduardo, eu disse a ele que eu tinha necessidade muito grande de fazer um atendimento na localidade do Jucuri. Então o Eduardo disse, quanto é que você acha que é esse poço? Eu digo, não, você vai mandar estudar. Eles fizeram o estudo, o poço ficou em torno de 4 milhões e um quebrado. Esse recurso veio para o Denox. O Denox perfurou o poço. Quando perfuraram o poço, que isso aí era a continuação daquela luta do meu pai para chegar à água do Jucuri, que eu estava completando por ele. Então, ele, quando foi perfurado, a vazão dele deu uma vazão extraordinária. Eu não estou me lembrando exatamente quantos mil litros. Mas o técnico me chamou e disse, deputada, a senhora lute porque esse poço aqui dá para abastecer uma cidade 2 vezes maior do que a Apodi. E eu digo, eu posso fazer isso? Eu voltei para Eduardo Campos e disse, vamos lá com o ministro. O ministro me deu uma adutora. E hoje eu fico muito feliz que, graças ao meu trabalho e a inspiração que eu tive naquele homem que não tinha visão dos olhos, mas tinha de consciência, que com a varinha localizou um poço, eu consegui o recurso para fazer a adutora, que hoje atinge
inicialmente eram 11 localidades, mas um dia desses me disseram que já havia a possibilidade de se absorver outra comunidade com aguinha na torneira. Que não coisa é a boa. aguinha que passa na caixa d'água para você ir buscar com a lata, não. A água é encanada na sua porta. E você já se utiliza daquela água para tudo. Então é uma vitória muito grande. Que teve inspiração nessa luta de meu pai. Pois é, e a gente encerra com essa mensagem de inspiração, como a senhora falou, não tinha a visão dos olhos, mas tinha a visão da consciência. Exatamente. E que é a que nós temos que ter. E aí eu queria que a senhora encerrasse mandando um recado para quem está nos assistindo, que a gente só está há 5 meses da eleição, né? Um recado de consciência. Né? Isso é importante. Nós queremos dizer que não é somente para o político, mas para todas as pessoas. Eu acredito que um fato extremamente importante a gente ter a consciência na hora do voto. O voto, eu acho que é o maior ato que a gente tem de respeito à nossa vontade. O ato de votar é o exercício pleno da cidadania, de escolher os dirigentes, e é uma coisa interessante. Se a gente escolhe bem, aquilo dá certo. Se a gente escolhe errado, a gente tem a oportunidade daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, a gente dizer àquele político, não voto mais, porque você não correspondeu. Então, eu quero levar aqui a minha mensagem de consciência, de luta política, que é importante, e também da esperança que cada um pode ter de mudar a face da sua cidade, do seu estado, não é? do seu país e do mundo. Sim. Porque se a gente tiver essa inspiração de escolher bem, de não trocar o voto, não vender o voto, sem dúvida alguma, nós vamos ter uma qualidade melhor nos nossos políticos. E escolher bem para não precisar sofrer nem esses 2 anos, né, deputada? Que a senhora disse que a gente pode mudar. Pode mudar, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro, mesmo sofrendo, enfrentando dificuldades, tem se aprimorado nessa escolha. Eu acredito que nós temos tido assim, muitos fatos, muitos obstáculos que têm feito a população brasileira refletir. E a nossa cidade não é diferente. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui. É um prazer nós da Realize Comunicação, do Pode Realizar, recebê-la aqui e está convidada para vir mais vezes. Mais vezes. Conversar sobre política é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas eu quero agradecer, né? Levar assim, a minha expressão maior de uma mulher que tem lutado muito, porque eu tenho a esperança de dias melhores para o nosso povo. Todos nós temos, se Deus quiser. Para você, uma boa tarde e um bom resto de semana. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago.